Eu analisei e ranqueei todos os animes que prestam dessa temporada de julho de 2026 e hoje eu trago para vocês tanto o ranking B, quanto o ranking A, quanto o ranking S dos melhores animes, sendo continuações ou coisas novas. E eu já vou logo metendo o pé da porta e dizendo que depois das 11 continuações e das 18 coisas novas, temos mais um bônus especialzinho para você, viu meu filho? Começando com o ranking B das continuações, nós temos esse anime bem aqui, que eu nunca vi, e eu sei que as pessoas até gostam, e que não é tão ruim desse jeito, mas por eu não saber nada, tá aí meu parceiro, se você viu, segunda temporada para você. Segunda temporada do anime do primo do Ainz. Não vou mentir, este Sekai no lá essas coisas estão incríveis, por isso tá no ranking B, mas ainda assim é bem divertido, apesar de tudo, então tá bem aí. Segunda temporada de Otome Game Mob Sekai. Mudança de design, senhoras e senhores, mudança de design. Muita gente não gostou, eu no caso até que eu achei legal. O trailer em si não tá muito bonito, principalmente porque a animação em si já não é lá essas coisas. Mas eu não vou mentir, eu não achei tão feio assim, principalmente nos posters. Mas é aquilo, né, tá parado. Vamos ver se mexendo. Tá ligado aquele anime que fica travado na sua lista e você vê ele lá todo dia, mas você sempre tem uma preguiçazinha de assistir? No meu caso é isso daqui. Segunda temporada de Sei Hantai na Kimi Toboko. Absolutamente não se preocupe, tudo igualzinho a de janeiro, até porque é 2 cur, né? Tipo, literalmente só pausou 3 meses e voltou 3 meses depois. Então não se preocupe, tá bem aí. Terceira temporada de Grand Blue, e eu tenho que dizer, pra quem não tinha nem esperança de uma segunda temporada, ter uma terceira pouco tempo depois é realmente uma coisa inexplicável. Terceira temporada de Senkanojo. Continuando a jornada do nosso querido protagonista Rentaro, sendo um dos melhores protagonistas de comédia romântica da história, e tendo 100 namoradas, a coisa mais idiota e mais errada da história da humanidade, que por algum motivo que eu não sei aqui, é engraçado pelo menos. Mushoku Tensei 3, que legal, uma terceira temporada de Mushoku Tensei, viva, que legal. Vamos ficar falando aqui até dar o tempo de eu passar um pouco do trailer e a data, Segunda temporada de Elusive Samurai, que eu tenho que dizer que eu não tenho a menor ideia do que se trata essa história, mas eu sei que é uma história muito legal e que tem uma animação assim, ó, muito maneira. Só sei que se passa no Japão, assim, de muito tempo atrás e que o protagonista é um moleque, de resto, mais nada. É bom o negócio? Admito que às vezes eu fico meio triste por não ter visto Yojo Senki, porque essa segunda temporada de Yojo Senki é uma coisa que eu acho que vai ser meio louca pelos trailers e olha, pelo que tá passando aí na sua frente, você já deve estar entendendo mais ou menos, né? Tipo, a Tanya literalmente é meio que um demônio criança loiro, então você sabe que vai dar muita merda nisso daí, né? Segunda temporada de Clevates, e eu tenho que dizer, pelo amor de Deus, eu do futuro, e você também que tá assistindo, veja isso, cara, de verdade. O tanto de coisa que eu não vejo por aí, falando dessa história, comentando o quanto foi uma das melhores histórias que a gente teve no ano passado, uma das coisas que deu uma respirada, coisas mais mágicas, mundos mágicos e coisas do tipo. Realmente, Clevates parece muito bom. Se você tiver tempo como ver, coisa que eu não tenho, assista isso, pelo amor de Deus. E você que já tá vendo, veja essa segunda temporada, pelo amor de Deus, porque parece que vai ser muito incrível, cara. Última parte da última temporada de Bleach, senhoras e senhores. Meu parceiro, eu não preciso nem dizer que isso daqui vai ser muito legal. É simplesmente uma merda de um evento pra todo mundo que gosta dessa coisa, velho. Não tem como. Você tem que estar animado com isso se você gosta de Bleach, porque é difícil até dizer o que os caras vão fazer. A gente não sabe 100% o que vai acontecer. Podem meter uma coisa de uma novel ali no meio e ninguém vai duvidar, porque simplesmente estão fazendo as coisas de uma maneira tão legal que é difícil saber o que vai acontecer. Mas sim, vai haver um vídeo de Bleach nesse canal, vai ter um monte de coisa acontecendo, e principalmente, fique feliz, meu amigo, porque isso não acontece todo dia com quase ninguém, tá ligado? Fazer um final melhorado do próprio mangá no anime, que coisa louca é essa, velho? Mas enfim, madames e senhoritos, vamos para as tão filtradas boas coisas novas, que são difíceis de achar, inclusive. Começando já o ranking B dos animes novos com My Stepmother and Stepsisters Aren't Wicked. Literalmente é o anime da Cinderela ao contrário. Pois, igualzinho a Cinderela, ela chega lá, né, numa casa com uma madrasta meio estranha e duas meio-irmãs meio esquisitas. E ela pensa, não, vou me lascar aqui. Mas não, elas são super gente boa, super legais, amáveis com a coitada que era toda uma lascada na vida, né? É um anime rank B, mas não duvidem, vai ser provavelmente um anime muito bem produzido, muito divertidinho e que não vai deixar pra trás nenhum anime de rank A aí que você pode ver nessa lista. Senhores, o shounenzinho da temporada, Black Torch. O motivo desse anime estar no ranking B, mesmo sendo bem produzido e mesmo sendo um shounenzinho de porrada até basicamente interessante, é muito simples. Ele é bem simples. Só isso. Tipo, ele é realmente muito simplesinho.
É um cara que tem um envolvimento meio louco lá com um gato preto fantasmagórico que no fim das contas acaba se unindo com ele, ganhando uns poderzinhos e agora tem que entrar num grupo lá, né, pra derrotar coisas como esse gato que são tipo uns fantasmas meio loucos lá. Eu não vou mentir, esse daqui não tem cara de ser um dos animes que vai ser muito popular na temporada, mas se você quiser uma porradinha, muito provavelmente muito bem feita e talvez umas cenas bem divertidas pra se, né, entreter aí, meu amigo, tá aqui. Parece que vai ser bem legal, inclusive, nesse sentido. Sacanagem de botar uns nomes do tamanho de um caminhão, né? Mas vamos lá, eu sou corajoso. Suihou Sareta Tensei Jukishi wa Game Kishiki Demu Shousuru. Nem eu nem você vamos saber se a animação disso daqui é boa. Porque, senhoras e senhores, o estúdio que pegou esse anime é o amaldiçoado Go Hands. Bota até um raio aí, editor. Meu Deus do céu. A história, na verdade, é bem simples. É só do cara que reencarnou com uma classe de um jogo que ele jogava e que ele sabia que era uma classe extremamente difícil de você aprender a usar, mas que quando você sabia usar, era extremamente poderosa. É simples, é só um isekai de um cara que tem uma classe que parece ruim, mas na verdade é muito forte. Mas a animação disso daqui vai ser uma coisa curiosa de verdade, porque como eu já disse, é Go Hands. Você tem que tomar cuidado com isso, porque apesar de provavelmente ser uma coisa muito bem feita, também vai ser estranho. Solo Leveling terceira temporada, não, pera, eita, pera aí. Não, espera, é outra coisa. Ah tá, meu parceiro, o nome disso daqui é Tomb Raider King. Sim, ter visto isso daqui enganosamente como Solo Leveling 3 é uma coisa que provavelmente vai acontecer muito nessa temporada. Porque é uma webtoon também, é baseada de uma webtoon também. E é idêntico a Solo Leveling, é tipo igualzinho, tá ligado? Tem muita coisa parecida mesmo. Então você se confunde fácil, na verdade. E inclusive, vale citar aqui. Eu não diria que a animação tá no mesmo nível de Solo Leveling, eu diria que tá boa pra muito boa, não tá incrível, mas tá boa pra muito boa. E muito provavelmente a história também vai ser legalzinha, né? Vai ser aquele negócio de webtoon, vamos ver pra se divertir, minha gente. Não vai pensar muito em história, em lore, em personagem, vai pra se divertir, isso daí você vai ter os montes, eu te garanto. Rich Girl Caretaker. Nosso querido protagonista, um pobre ferrado, acaba sendo abandonado pelos pais porque é um pobre ferrado e no fim das contas acaba sendo sequestrado junto de uma garota rica lá que ele não tinha nada a ver com a história, ele só foi sequestrado porque viu a coisa acontecendo, né? Mas como ela é uma garota rica, muito rica mesmo, salvam ela e ele no processo. E aí ele acaba ganhando um emprego de cuidar desta coisa rica aí, que na escola é a pessoa mais perfeita da história, mas fora dela é um imprestável vagabundo que não faz nada, não consegue nem levantar da cama sem alguém pra levantar ela lá, né? Na minha humilde opinião, parece que essa história vai ser interessante, principalmente porque não depende tanto de produção pra ser incrível, a produção em si tá indo bem das pernas, então não parece que vai ser ruim. Mas e você, meu amigo? Faria o acordo que o protagonista fez? E aí, você faria esse acordo? É interessante porque nessa temporada nós temos alguns eventos canônicos, e um deles é o cigarro. O primeiro anime com isso é Yanineko. O primeiro anime da classe A é resumido simplesmente em fuma não, pô. Cigarro da curse. É uma história de uma guria meio gato que no fim das contas fuma, e fuma, e fuma o dia inteiro. E não faz basicamente mais nada além disso. E é nojento. Olha esse trailer, olha essa situação que é a vida desse gato miserável. Essa parte é tão estranha que eu tenho que explicar o que faz isso daqui ser ranquear e o que faz ser tão engraçado. E eu acho que é só porque é engraçado, tá ligado? Tipo, literalmente cai um cigarro na merda bem ali e o gato pega e fuma o cigarro mesmo tendo caído na merda. É nojento, mas é engraçado ao mesmo tempo, infelizmente. Hana Ori-san wa Tensei Shitemo Ken Kagashitai. Esse aqui é rank A só porque os rank S são realmente bom pra caramba. Porque, senhoras e senhores, o tanto que isso daqui me fez rir no trailer não está de sacanagem. É sério, isso daqui vai ser muito engraçado. É literalmente o Lorde Demônio e a heroína que morreram e reencarnaram no nosso mundinho aqui normal, tá ligado? Aí, no caso, eles acabam se encontrando porque ele vai trabalhar na escola como professor e ela é uma aluna. Aí rola um romance ali no meio, né? Aí tem todo o envolvimento com os dois se vendo de novo, ela ficando puta porque ele é o Lorde Demônio que ela matou e tal. E rola toda uma coisa ali. Inclusive tá muito bem feito, vale mencionar também. The World is Dancing. Tá ligado aqueles animes filosóficos e bonitos que você não entende muita coisa, mas que quem entende gosta pra caramba na temporada? Pois então, é esse daqui, senhoras e senhores. A história gira em torno de um moleque de 1374 lá do Japão, que andava por aí com uma trupe de pessoas que faziam teatro daquele tempo lá do Japão. Só que a questão é que ele sempre ficava na cabeça com uma pergunta, a pergunta de por que as pessoas dançam. Até que um dia ele viu uma apresentação diferenciada lá de uma coisa muito wow pra ele, e ele ficou completamente abismado. A partir daquele momento, ele fica completamente doido por dança, e tenta descobrir justamente essa pergunta bem aí, através de um monte de situações loucas nesta época bem aí. Eu não sou o tipo de pessoa que diz que só porque uma coisa é séria, muito bem feita, muito bem cuidada, e muito bem wow, contextos históricos e tal,
é perfeito, rank S e tal. Por esse motivo e também porque não vai ser a coisa mais famosa de todas, tá no ranking A. Mas convenhamos, isso daqui é muito bom pra quem gosta de uns contextos históricos do Japão e umas coisas bem diferentes. Eu nasci pra ver Ghost in the Shell pegando e tendo um remake, senhoras e senhores. Eu não vou mentir, eu nunca assisti nada de Ghost in the Shell, eu não sei nada. Apesar de ser um clássico muito grande, mas eu sei que teve uns animes mais pra agora, no tempo, né? Que eram em 3D e que as pessoas não gostavam muito, porque mudava muita coisa da história e também não era tão bonito assim, convenhamos, né? Mas Science Saru, esse estúdio tão interessante que nós andamos tendo ultimamente, decidiu fazer, entre aspas, um remake pegando e recontando a história de uma maneira mais certa, com o original mesmo, tá ligado? Então, temos aqui, tá bonito pra caramba, minha gente. Nossa, mas é um negócio bonito. Se fosse pra eu pegar e assistir agora essa história sem saber direito o que tá acontecendo, muito provavelmente eu veria esse anime, porque o negócio bonito, viu? Goodbye, Lara! Nosso último anime ranking A é uma coisa curiosa, porque este é o anime da Ariel de Pequena Sereia. Sim, é exatamente a mesma história. Exatamente a mesma história. A única diferença é que, por algum motivo que eu não sei qual é, a Ariel simplesmente apareceu nos dias de hoje, ao invés de ser há muitos e muitos anos atrás. Se é como uma sereia ou como um humano, aí eu já não sei dizer, meu amigo. Parece que é os dois ao mesmo tempo. Mas, com certeza ela fala, com certeza tá tendo um grande relacionamento muito bonitinho com outras pessoas no presente momento aí do trailer. Então, meu amigo, tamo bem na vida, tamo bem, viu? Esse sim é um rank A com respeito, além de que a animação está linda, 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 linda. Minha nossa, que coisa bonita, viu? E abrindo agora, senhoras e senhores, o ranking S dos melhores animes novos dessa temporada, nós temos Sparks of Tomorrow. Basicamente a sinopse é sobre um moleque e seu irmão que tentam implementar a energia elétrica num Japão pré-moderno, basicamente, né? E no fim das contas, eles não conseguem, porque todo mundo ainda é um bando de homem das cavernas, né? Mas, depois de o irmão do cara ter sumido, o moleque cresceu e busca as anotações do irmão para conseguir saber uma forma de fazer com que as pessoas descubram a energia elétrica e tentem fazer com que aquilo seja implementado no Japão daquele tempo. Kyoto Animation, eu te amo. Você é meu estúdio preferido por algum motivo, e é simplesmente pela beleza maravilhosa que vocês estão vendo nesse momento. Então, meu amigo, a história parece interessante, os personagens parecem bem divertidos, e essa animação conquista qualquer um, então você tem um rank S fácil aí. Em toda a história desse canal, essa é a primeira vez que eu falo de One Piece, porque, senhoras e senhores, nós temos um spin-off de One Piece que lança nessa temporada chamado One Piece Heroines. São basicamente umas historinhas envolvendo as heroínas de One Piece e por aí vai. E no fim das contas veio de uma light novel, então a gente não sabe muito bem o que esperar. Além de que, pelo trailerzinho que tem, que você está vendo nesse momento, meu amigo, esse design tão diferenciado e tão bonito pra caramba, tá muito interessante inclusive. Eu queria ter alguma coisa a mais pra falar de lore e por aí vai, pra deixar você animado e dizer por que isso é um rank S, mas sei lá, eu não entendo nada de One Piece, então pra você que gosta de One Piece, tá aí, é legal, vai ser muito bonito inclusive, viu? Estamos aqui com Red River. Uma mina normal do Japão tava andando no meio da rua lá com seu namoradinho de boa, aí ela pisa numa poça d'água e adivinha, é puxada para... Não é pro Isekai, é pra 14 a.C. no Império Hitita. Aleatório? Com certeza, mas calma que piora. Basicamente ela foi puxada por uma bruxa, que no fim das contas acaba sendo pega por um príncipe, e depois, por consequência disso tudo, acaba sendo venerada como uma deusa nesse império porque surgiu do nada. Eu botei esse anime no Rank S porque tudo nele é aleatoriamente estranho, mas incrivelmente até bom. Primeiro que essa história chama atenção, isso daí não dá pra negar. Segundo, o mangá disso foi publicado em 1995, meu amigo. É por isso que nos trailers e também em tudo quanto é coisa, você vê esse design de anime antigo, tá ligado? E como se tudo isso já não fosse o suficiente, a produção me parece simplesmente muito interessante. Tipo, tá sólido o negócio. Você vê ali que os caras querem fazer um negócio legal, compreendeu? Então, olha, se tudo que eu falei agora não te convenceu, não dá pra te convencer mais não, meu parceiro. Pode passar pro próximo. Kimigashi no Made Koi Woshitai. Isso é um Yuri de umas gurias com superpoderes que são usadas como armas. E no fim das contas, elas se amam mesmo que a de cabelo rosa seja uma psicopata maluca que ama matar todo mundo e que matou a amiga da outra que vai se apaixonar por ela. Essa é a história. Apesar de o que eu acabei de dizer não ser tão interessante, confie em mim, isso daqui faz 100% de sentido estar no Rank S, porque é muito legal, tipo, a parte da animação, da lutinha, dos poderzinhos. Inclusive eu acho que os diálogos em si vão ser muito maneiros nessa história, porque é uma doida que acha que morrer e matar é normal, e a outra é uma pessoa normal que sabe que isso é estranho. Inclusive eu não acho que tanta gente vai ver isso, mas se você tá afim de um Yuri com garotas fofinhas com síndrome de Estocolmo, tá aí, meu amigo. Senhores, infelizmente os miseráveis dos japoneses pegaram meu mano Godzilla também, porque nós temos Kaiju Girl Caramelizing.
É um romance, basicamente, onde uma guria, toda vez que fica muito felizinha ou muito apaixonadinha, vira o Godzilla. E pra piorar, muito provavelmente pelo trailer, dá pra ver que talvez nós tenhamos um Kong e talvez tenhamos uma Mothra, o que é assustador, tá ligado? Vão fazer todos os kaijus famosos virarem garotas de anime. É complicada essa história, viu, minha gente? Fazer o quê, né? E o que me irrita é que isso não tá no ranking S à toa, tá muito legal, velho. O CGI tá bem feito, a animação parece legal, as coisinhas que acontecem parecem divertidas, os personagens parecem divertidos. Então, tipo, o fato de ter um Godzilla do amor bem ali aparecendo e que tem o seu modo waifu é uma coisa engraçada? É, mas o resto também é interessante. Então, no fim das contas, vale a pena fazer o quê, né? É engraçado, né? A gente acabou de ter um negócio que veio de um Império Hitita e agora a gente parte pra Jadugar, a Witch em Mongólia, que é literalmente uma história sobre a Mongólia. Coisa estranha, né? Eu vou explicar porque que pra mim isso daqui provavelmente vai ser uma das melhores coisas da temporada. É uma guria que não queria estudar na época lá que os mongóis estavam dominando tudo por lá pela Ásia e tal. E aí no fim das contas, ela acaba sendo invadida por esses caras e matam todo mundo que ela conhece. Então ela acaba indo pro harem do rei da Mongólia, sei lá quem era nesse tempo aí. E no fim das contas, ela tenta estudar o máximo que pode para se vingar de todo mundo e fazer o melhor que pode pelo povo que esse povo todo matou, basicamente. É tipo uma apotecária, só que versão Mongólia. Eu tenho certeza que isso não vai fazer muito sucesso. Mas, meu Deus, o quanto isso não merecia sucesso. Ô, de verdade, negócio bonito, velho. Muito bonito. Tipo, olha esses designs, olha essa animação, tá ligado? Parece coisa de desenho de criança, apesar de ser uma história tão pesada, tá ligado? Além de que também tá contando outra história de um povo que a gente não tem nada de conhecimento normalmente, né? E por falar em apotecária, vamos para mais uma história maravilhosa que tem um monte de coisa a ver com a China, né? Futsutsuka na Kuryodeu Agozaimasu-ga. Se tu tá ligado em apotecária, você sabe que o imperador da China normalmente tem 4 esposas mais ou menos que querem virar a imperatriz verdadeira e tal, né? Pois então, aqui é a mesma coisa, só que a preferida tá totalmente doente, mas é uma pessoa totalmente gente boa. E no caso, a que é a filha de uma égua da história, troca de corpo com essa que era a preferida do imperador. O que gera umas coisas bem interessantes, como por exemplo a outra, apesar de totalmente lascada porque vai ser provavelmente executada e lançada pra longe, feliz porque tem um corpo saudável agora, e a outra é totalmente lascada porque tá totalmente doente, mas feliz porque ficou com o outro lá, né? Realmente é uma sinopse meio complexa, dá pra quase fazer um primeiro episódio só com isso daqui tudo que eu disse, mas insisto em dizer, isso é simplesmente rank S, meu irmão. Animação, história, design, direção, tudo, zero bala, bom pra cacete. Se tu quer ver uma história legal e tá com saudade de apotecária, tá aí, meu parceiro. Super no Ura de Yani Sufutari, também conhecido como o anime da máquina fumante. Isso daqui é simplesmente um evento canônico na vida de quase todo mundo, porque conta a história de um assalariado normal que simplesmente vai no caixa, né, de um supermercado normal e acaba encontrando um atendente que ele fica apaixonadinho. No fim das contas ele descobre que ela fica lá atrás do mercado de noite fumando e eles começam a conversar. Enfim. Mano, de verdade, isso daqui simplesmente é rank S por um único motivo. Não é por animação, não é por estúdio, não é por nada disso daí não. É porque é legal ver esses dois doidos conversando. É só isso. É divertido ver esses dois conversando. Ao ponto de que é uma das melhores coisas da temporada. É só por isso. E eu tenho certeza que é por isso que faz tanto sucesso no Japão, inclusive. Parabéns e muito obrigado a você que chegou nesse ponto do vídeo, porque você tem uma surpresa especial que todo mundo que saiu antes não teve. Um filme bônus, senhoras e senhores, que vai lançar em agosto na Senhora Neto Filho, The Ribbon Hero, que é literalmente um remake de uma história de muito tempo atrás, que tá lindo, perfeito, maravilhoso. É simplesmente uma princesa que tem que fingir ser um príncipe e acaba ganhando uns poderzinhos no meio de tudo isso, porque o reino dela foi tirado dela e do pai dela e por aí vai. E parece muito legal, muito divertido, muito interessante, e é com isso que eu termino essa lista, senhoras e senhores, com esse bônus maravilhoso pra você que chegou até aqui. Então, parabéns, meu parceiro, por esse filme tão legal e até a próxima!